Michel, você já reparou como as frutas têm cores tão vibrantes? Tipo roxo, vermelho, azul. De onde vêm essas cores? Ah, isso é o trabalho das antocianinas. São pigmentos naturais que dão essas cores incríveis às frutas e vegetais. Antocianinas? O que mais elas fazem além de deixar as frutas bonitas? Elas são super poderosas. Além de colorir, as antocianinas são antioxidantes, ou seja, protegem nosso corpo dos radicais livres, ajudando na prevenção de várias doenças. Uau! Então são boas para a saúde? E onde mais a gente pode encontrar essas antocianinas? Além das frutas, elas estão em coisas que usamos no dia a dia. Por exemplo, você sabia que dá para usar antocianinas como indicador de pH? Elas mudam de cor dependendo se o ambiente é ácido ou básico. Cientistas adoram usar isso em experimentos. Que demais! Então, quando eu bebo um suco de uva, estou tomando antioxidantes e química, quem diria? Isso mesmo, saúde e ciência num só gole. Viva as antocianinas! Oi, Rafael, preciso de uma ajuda sua. Estava aqui usando esse hidratante com cheirinho de baunilha e lembrei que você estuda química. O que tem nesse aroma que me faz gostar tanto dele? Oi, Clara. Ah, isso aí deve ser a vanilina. Ela é a principal responsável por esse aroma doce que lembra baunilha. Vanilina? Pensei que fosse só um extrato natural da baunilha. Então, a baunilha é natural, mas a vanilina é a molécula que dá o aroma característico. Ela pode ser extraída das vagens da orquídea de baunilha, mas a maior parte da vanilina usada hoje em dia em cosméticos e alimentos é Sintética? Como isso funciona? Eles conseguem replicar exatamente o cheiro da baunilha? Praticamente, a vanilina sintética é quimicamente idêntica à natural. Ele tem a fórmula C8H8O3 e uma estrutura simples. Um anel aromático de benzeno ligado a três grupos funcionais, uma hidroxila, OH, um aldeído, CHO, e um éter, Então O. são esses grupos que fazem o cheiro tão bom? Isso mesmo. O anel aromático é o que confere aquele cheiro agradável e forte, enquanto o aldeído dá o toque adocicado. A hidroxila estabiliza a molécula e o grupo éter melhora a solubilidade em alguns produtos, facilitando sua incorporação em cosméticos, alimentos e até produtos. Interessante. E como fazem a versão sintética da vanilina? A sintética pode ser produzida a partir da lignina, um composto da madeira, ou de derivados do petróleo. Como o processo de extração natural é caro e demorado, a versão sintética tornou-se mais acessível. Por isso encontramos vanilina em tantos produtos, como perfumes, cremes, velas aromáticas, sorvetes Uau, e não fazia ideia que era tão comum. Mas tem alguma diferença entre a natural e a sintética? a estrutura química é quase idêntica, então em termos de aromas e sabor, você quase não percebe diferença. A grande vantagem de versão sintética é o custo muito baixo e a possibilidade de suprir a alta demanda global por produtos com aroma. Nunca imaginei que tinha tanta ciência por trás de um simples cheiro de baunilha. Acho que vou prestar mais atenção nos ingredientes a partir de agora. Pois é, a química está em todo lugar, até nas coisas mais simples do dia a dia. Obrigada pela aula de química, Rafael. Vou lembrar disso da próxima vez que comprar algum produto de baunilha. De nada, sempre bom compartilhar um pouco do que sei. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre uma molécula muito especial e essencial para a vida, a molécula de H2O, mais conhecida como água. A
A molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Parece simples, né? Mas essa molécula tem algumas propriedades incríveis. Primeiro, vamos falar sobre a estrutura. A água tem uma forma angular, com um ângulo de aproximadamente 104,5 graus entre os átomos de hidrogênio. Isso acontece por causa da repulsão entre os pares de elétrons ao redor do átomo de oxigênio. Agora, algumas curiosidades. Sabiam que a água é uma das poucas substâncias que se expande quando congela? Isso significa que o gelo é menos denso e é por isso que ele flutua. Outra coisa interessante é que a água tem uma alta capacidade de dissolver muita substância. Por isso, ela é chamada de solvente universal. Isso é super importante para os processos biológicos, como a digestão e a circulação de nutrientes no nosso corpo. E vocês sabiam que a água quente pode congelar mais rápido que a água fria? Esse fenômeno é conhecido como efeito Mpemba, e os cientistas ainda estão tentando entender exatamente por que isso acontece. Por último, mas não menos importante, a água é essencial para a vida. Cerca de 70% do nosso corpo é composto por água. Ela é crucial para regular a temperatura corporal, transportar nutrientes e eliminar toxinas. Então, na próxima vez que vocês beberem um copo de água, lembrem-se de todas essas curiosidades incríveis sobre a molécula de H2O. Obrigada! Olá, me chamo Android45 e estou atrás de respostas sobre as moléculas. Você poderia me contar mais sobre uma tal de cafeína, uma molécula que os humanos tanto gostam? Olá, eu sou o João, faço Química licenciatura na Unipampa. Claro que posso te ajudar. Ainda aproveito para informar vocês aí que estão na feira de profissões. Café, chá, chocolate. Sabe o que todas essas coisas têm em comum? A cafeína. Mas o que é essa molécula e por que ela mexe tanto com o corpo dos humanos? A cafeína é uma molécula que parece simples à primeira vista, mas é um verdadeiro truco no nosso organismo. A cafeína é um estimulante natural encontrado em mais de 60 plantas, no guaraná, na erva mate e no próprio café. E como que ela atua no corpo humano? Depois de ingerir cafeína, ela é absorvida rapidamente e vai direto para nosso cérebro. Lá, ela bloqueia a adenosina, um dos hormônios do sono. Isso fará seu foco e energia aumentarem. Mas devemos ter cuidado. Isso não significa que você terá energia infinita. O efeito dura 4 a 6 horas e depois disso você deve descansar. Bom, agora você sabe um pouco sobre essa molécula. Vamos a algumas curiosidades rápidas. Você pode perguntar o que quiser. Ok. Quanto mais café, melhor. Não exatamente. A dose recomendada de cafeína por dia é de até 400 mg. Isso equivale a 4 xícaras de café, mais que isso, pode te deixar ansioso. Entendi. Mas e quanto à cafeína e os atletas? Bom, muitos atletas usam cafeína para melhorar sua performance. Ela ajuda a reduzir a percepção de esforço e aumenta a resistência. Fiquei sabendo que aqui na Terra tem o café descafeinado, ele está livre de cafeína? Mesmo o famoso café descafeinado não é totalmente livre de cafeína, ele pode conter até 3% da quantidade original. Mas e quanto aos animais aqui da Terra, eles podem ingerir cafeína? Para a gente a cafeína é uma aliada, mas para nossos pets, ela pode até ser tóxica. Então, nada de café para eles. O café é usado como um fenômeno cultural, né? Está presente em diversas culturas? Exatamente. A cafeína não é apenas uma molécula e sim um pedaço de várias culturas, em várias partes do mundo. No Brasil temos o cafezinho, no Reino Unido, o chá das 5, e no Japão, o ritual do chá verde. Então lembre-se, a cafeína é muito mais do que apenas um jeito de ficar mais acordado. Ela é uma molécula poderosa que afeta nosso corpo e nossas culturas. Da próxima vez que você tomar um gole, lembre-se, você está experimentando o poder da ciência e da história, em um único gole. Obrigado por me contar todas essas curiosidades sobre essa molécula tão fascinante.
Não precisa agradecer, espero que você aí também tenha gostado, obrigado por sua atenção e até a próxima. Aproveitem a feira de profissões. Tô entediada. Quer que eu faça o que, guria? Sei lá, me conta algo interessante. Deixa eu ver. Já sei. Fala, o que? Tu sabia que o criador da dinamite foi o próprio idealizador do Prêmio Nobel? O que? Como assim? Tudo começou com outro velhote em 1846, um tiozão italiano chamado Ascanio Sobrero, que no seu laboratório conseguiu misturar uns treco aqui e outros ali e descobriu a nitroglicerina, uma substância que explodia até com um peido. Tá, mas e o Nobel? Paciência, jovem padawan. O que é Padawan? Maldita geração. Mas continuando. O Nobel em 1864 foi um dos primeiros a produzir a nitroglicerina em larga escala. Mas te lembra que eu tinha te falado que ela explodia até com um peido? Sim. Então. Aconteceu. E nessa explosão morreram 5 pessoas, sendo um deles o irmão de Nobel, Emil. Então o irmão morreu com a própria dinamite que eles produziam? Aí é que tá, ainda não era dinamite. Pera, como assim? Não entendi. Paciência, depois da explosão o Nobel queria achar um jeito mais seguro de usar a nitroglicerina. Então, em 1867, ele descobriu que ao misturar a nitroglicerina com materiais inertes, como a sílica, essa mistura seria mais estável. E isso é o que conhecemos como dinamite. Tá, mas por que ele criou o Prêmio Nobel? Acredita-se que um dos motivos foi porque, quando seu outro irmão morreu em 1888, alguns jornalistas franceses se confundiram sobre qual irmão tinha morrido, e anunciaram a morte do próprio Alfred Nobel, com a seguinte manchete: "O mercador da morte está morto". Então ele, querendo melhorar sua imagem, propôs a criação de uma premiação anual para quem se destacasse nas áreas de química, física, medicina, literatura e na paz. Mas por que o chamavam de mercador da morte? Porque ele lucrou muito com a dinamite, e a dinamite era usada para tudo, desde as minas até a própria guerra. Mas a culpa não era dele, ou era? Provavelmente não, mas tu te lembra o que tua avó sempre diz? Sim, de boas intenções o inferno está lotado. Pois, agora vamos que o táxi tá chegando, e me aguarde que depois que a gente chegar em casa vou te entupir com 6 filmes de Star Wars, não sabe o que é Padawan, onde já se viu?